Esta semana Deus colocou esse tema no meu coração e eu estava estudando um pouquinho a respeito disso e realmente eu creio que tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida. O Deus que realiza os nossos sonhos. Repete comigo bem bonito, vamos lá? Salmos 37, verso de número 4. Salmos 37, verso 4, um texto muito conhecido de muitos irmãos, e a palavra do Senhor diz assim: agrada-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Agrada-te, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Sonhos estão muito ligados a desejo. Sonhos estão muito ligados a projetos que estão dentro do nosso coração. Mas existe uma condição para alcançarmos e realizarmos os nossos sonhos. Antes de sermos agradados pelo Senhor, nós precisamos agradar ao Senhor. Amém, queridos? Muita gente só quer o agrado, mas não quer agradar. Muita gente só quer as bênçãos, mas não quer primeiro ser uma bênção. E o que esse versículo nos fala? Que primeiro nós precisamos agradar o coração de Deus. E como que nós vamos agradar o coração de Deus? Sendo fiéis ao Senhor, meditando na palavra do Senhor, tendo um tempo de comunhão com o Senhor, ouvindo o Espírito Santo de Deus, tendo uma vida realmente pautada pela palavra de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade de Deus, nós vamos estar agradando ao Senhor. E uma vez que nós agradamos ao Senhor, Ele vai abençoar, Ele vai conceder os desejos do nosso coração, mas aqueles desejos que glorifiquem o nome do Senhor, aqueles sonhos que realmente são sonhos que vão glorificar o reino de Deus, que vão exaltar o nome do Senhor. E é sobre isso que nós queremos estar falando nesta noite. O Deus que realiza os nossos sonhos, ou os sonhos de Deus para a minha vida. Quem aqui, quando era criança, era um sonhador? Quem aqui tinha sonhos de criança? É muito interessante, dá uma olhada nessa imagem. Alguns queriam ser bombeiros, outros queriam ser médicos, outros chefes de cozinha. Tem ali uma polaquinha que queria ser xerife. Enfim, criança sonha, jogador de futebol. É muito interessante os meus dois filhos, e um dos meninos, eu não vou revelar qual deles, mas quando ele era bem pequenininho, um dia eu perguntei para ele, falei: filho, o que você quer ser quando crescer? Ah, pai, eu quero ser palhaço. Criança tem sonhos. E é muito interessante quando você vai conversar com uma criança. Mas à medida que a criança vai crescendo, à medida que ela vai tendo entendimento, os sonhos vão mudando. A grande maioria, com algumas exceções, que desde criança já tem muito firmado aquilo que quer ser. O nosso filho mais novo, o Mateus, desde muito pequeno, ele sempre falava: pai, eu vou ser missionário. Pai, eu vou para a China. Pai, eu vou para longe. Ele sempre falava desde pequenininho, brincando com os bonequinhos. E ele foi crescendo, e eu lembro que o pastor Dilon sempre brincava com ele: meu pequeno missionário, onde está? O Mateus hoje vai fazer 19 anos, está já um jovem, está cursando teologia, e o sonho dele é ser um missionário. Sabe, então algo que desde criança ele tinha, ele foi crescendo, e aquilo permaneceu dentro do coração dele. Mas alguns mudam. Alguns sonhos eles vão mudando à medida que nós vamos amadurecendo. Mas gente, é bom sonhar, é bom ou não é? É muito bom, é muito gostoso você poder projetar as coisas. Só que vão acontecendo algumas coisas que são muito interessantes. No decorrer desse caminho, alguns nós vamos esquecendo. Vai agora puxando a sua memória, alguns vão ter que puxar bem mesmo, né? Os sonhos que você tinha quando você era criança, você lembra de alguns deles? Hoje perguntei para o John, ele disse que tinha um sonho de ser médico. Eu falei: você sonhou, mas não deu certo. Ele falou: não, mas eu sou médico de almas. Eu falei: é verdade, está ligado, ele está esperto. Queridos, essas coisas, elas fazem parte da nossa vida. Eu te pergunto, eles mudaram ou eles são os mesmos? A grande maioria aqui, esses sonhos já mudaram.
Se a vida não tivesse sonhadores, tudo seria sem graça. Não haveria motivos para se viver, pois a beleza da vida está no colorido dos sonhos, que nos falam de esperança, de perspectiva, de novos horizontes a serem visualizados, de uma estrada a ser percorrida. Eu não sei quem escreveu esta frase, mas eu achei ela muito interessante. O homem não morre quando deixa de viver, e sim quando deixa de sonhar. Isso aqui é uma realidade. Uma pessoa que não tem sonhos no seu coração é alguém que não dá valor às coisas da vida, é alguém que não valoriza as coisas. Agora, alguém que tem sonhos, tem projetos, é alguém que vai batalhar, é alguém que vai se esforçar, é alguém que não vai se entregar nos momentos de adversidade, mas vai permanecer firme, porque tem algo que queima dentro do seu coração. Se você for ler a biografia de todos os grandes inventores, os grandes homens da história, você vai ver que eles eram sonhadores. Eram pessoas que tinham algo muito forte dentro do seu coração, e eles batalharam e se esforçaram para que aquilo pudesse acontecer. Quando você vai ler a história desses homens, você vai ver que muitos deles passaram por grandes dificuldades, mas eles continuaram sonhando, e muitos deles puderam realizar os seus sonhos, através do esforço e da dedicação. Então, como é importante nós sonharmos, mas nós colocarmos os nossos sonhos diante do Senhor, nós colocarmos aqui nesses potes de óleo, tem muitos pedidos, tem muitos sonhos aqui, e eu quero declarar em nome de Jesus, que tudo aquilo que for para glorificar o nome do Senhor, tudo aquilo que for para abençoar a sua vida, Deus vai direcionar, Deus vai abençoar, amém, queridos? Está aqui. Por que nós colocamos no óleo? O óleo simboliza a unção de Deus, então está debaixo da direção do Criador, é Ele quem vai direcionar. Eu tenho tantos testemunhos de bênçãos alcançadas, através de coisas que eu coloquei diante de Deus, pedidos que eu coloquei diante de Deus, e orei por aquilo, me dediquei, e outros que ainda estão, mas eu creio realmente que, por estar no óleo, estar na presença do Senhor, Ele está direcionando, e no tempo certo, Ele vai me surpreender, como Ele tem surpreendido você também, amém, queridos? Aleluias. Há dois tipos de sonhos. Primeiro é aquele que você sonha quando você está dormindo, e às vezes alguns dormem de barriga cheia, e o sonho vira até pesadelo. Quem aqui já sonhou que estava caindo? Gente, que coisa ruim, se acorda tudo esticado na cama, assim, se segurando do lado, É horrível. Tem gente que sonha demais. Eu, por exemplo, eu sonho muito pouco. É muito difícil eu sonhar, mas muito difícil mesmo. Eu durmo pouco, mas eu durmo chapado mesmo. Gente, é impressionante. Pode levar a cama, eu vou junto. 5 horas e meia, 6 horas mais ou menos. Deu o horário, eu acordo. Sou meio enjoado para dormir, demora um pouquinho, mas quando eu durmo, esquece. Eu acho muito interessante, a Rosângela, por exemplo, ela deita e já, assim, automático, parece que liga o automático. Eu acho isso tão bom. Eu viro para lá e viro para cá, aí também quando eu pego no sono, quando eu desligo o motor, aí esquece. Então tem esse tipo de sonho. Tem muita gente que Deus fala através dos sonhos. Deus ministra através de sonhos. A Rosângela é impressionante como Deus fala com ela através de sonhos. Quando ela vem falar para mim, olha, eu sonhei com algo assim, 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 eu já fico ligado, mas fico muito ligado mesmo. Deus fala muito com ela através de sonhos, e sei que aqui muitos irmãos e muitas irmãs também têm estas experiências. E aí eu fico, às vezes falo, Deus, o Senhor não fala comigo através dos meus sonhos, às vezes não tem nada a ver, é um sonho bem maluco. Já teve aquele sonho assim que não tem nada a ver? É desse jeito, mas Deus age com cada um de uma forma. Então esse é um tipo de sonho. Agora, o outro tipo de sonho é aquele que está dentro do seu coração, que talvez foi gerado desde a sua infância. É aquele que você tem batalhado, você tem se esforçado. É aquele que está aqui no pote de óleo. Agora, final de ano, teve o resultado do vestibular da Federal, é isso? Me ajudem aí, jovens. Foi o resultado, né? Eu sei que muita gente pôde realizar os seus sonhos, de passar no vestibular, está fazendo uma faculdade, mas precisaram se esforçar, trabalhar muito para que isto pudesse acontecer.
O que são sonhos? São projetos que temos, metas que traçamos e desejamos alcançar. Pessoas bem-sucedidas na vida tiveram sonhos e acreditaram neles. Esses dias eu estava lendo a biografia do primeiro homem, o Everest, que é o pico mais alto do mundo. E eu achei muito interessante a história desse homem, Edmund Hillary. Ele tentou escalar e ele não conseguiu da primeira vez. Aconteceram algumas dificuldades e ele não pôde chegar ao topo do monte. E aí ele foi convidado para dar uma palestra. E quando ele chegou naquele lugar para dar a palestra, tinha uma foto muito grande do Monte Everest. E ele se sentiu tão mal olhando para aquela foto, porque ele tinha fracassado na primeira tentativa dele de escalar aquele monte. Mas antes de dar a palestra, ele foi na frente daquela foto. E ele olhou para aquela foto e ele disse algo que motivou a sua vida. Ele disse assim: Everest, você já cresceu tudo o que você tinha que crescer, mas eu ainda tenho muito o que crescer, e eu vou chegar no seu topo. No outro ano, ele foi o primeiro homem a escalar o Monte Everest. Era um sonho que ele tinha dentro do seu coração. Então os sonhos, eles vão nos levar a crescer. Eles vão nos levar a superarmos as adversidades, as dificuldades e a alcançarmos os nossos objetivos. Quais são os seus sonhos para 2016? Vai pensando aí no seu coração. O que você tem sonhado para esse ano e para os próximos anos? Os sonhos que você tem sonhado são sonhos que glorificam o nome do Senhor? Ou são algumas coisas, somente desejo do seu coração? Somente coisa de vaidade humana? Ou são coisas que glorificam ao Senhor? Isso é muito importante para realizarmos os nossos sonhos. Talvez muitos aqui, o sonho parece que é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão significativo. Tem sonhado agora em 2016 em arrumar um bom emprego, porque você perdeu o seu emprego em 2015. E eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Esse sonho há de se tornar realidade mais rápido do que você pensa, porque é para abençoar a sua vida e a sua família. Talvez muitos aqui neste ano tenham o sonho de poder viver em paz dentro da sua casa, porque 2015 foi tanta guerra, foi tanta luta, e eu te abençoo porque este é um sonho que glorifica o nome do Senhor, e o teu lar, a sua casa precisa ser e deve ser um pedacinho do céu. Amém? Aleluias. Queridos, os sonhos dão direção à nossa vida, e eu quero pensar em algumas situações que Deus vai colocar diante de nós, e nós precisaremos passar por elas para que possamos realizar os nossos sonhos. Eu acho que travou aqui, muda lá para mim, filha. Isso. Primeira coisa, nossos sonhos, eles precisam desafiar a nossa fé. Fala assim: desafiar a nossa fé. Os nossos sonhos, aqueles sonhos que você tem dentro do seu coração, a grande maioria deles precisa desafiar a sua fé. Ou seja, algumas coisas aos olhos humanos parecem impossíveis, mas para Deus nada é impossível. E quando nós entendemos isso, nós ficamos como esse camarada, descansando no Senhor. Ele está ali muito tranquilo, ele está descansando no Senhor, ele está gerando fé no coração que Deus está trabalhando e Deus está cuidando dos detalhes. E é muito interessante, Gênesis capítulo 12, verso de número 1, nós vemos quando Deus ele chama Abraão e ele diz: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, Deus tinha um sonho para aquele homem chamado Abraão, e os sonhos de Deus para as nossas vidas são grandes, são maiores daquilo que nós podemos imaginar, porque o nosso Deus é um Deus grande, aleluia. Deus desafia Abraão e sua esposa a saírem da comodidade de onde eles estavam, a saírem do meio dos seus parentes, e agora eles têm um desafio pela frente. Mas eles acreditaram
naquilo que Deus estava propondo para eles. Eles acreditaram naquele sonho, mesmo lutando contra as circunstâncias que eram tão contrárias. Eles acreditaram que eles seriam pais. Abraão seria pai, Sara seria mãe de uma grande multidão de pessoas. Então, queridos, nós precisamos entender que a fé, ela precisa estar dentro do nosso coração. Muitos não conseguem alcançar os seus objetivos, não conseguem realizar os seus sonhos, porque não têm fé, não geram fé dentro do seu coração. Nós precisamos acreditar, nós precisamos gerar esta fé, e Deus vai nos surpreender, amém, amados? Deus sempre cumpre com as suas promessas. Deus leva Abraão e Sara a sonhar alto, além daquilo que eles podiam imaginar. Eles nunca imaginavam algo tão grande, que algo tão grande poderia acontecer na vida deles. Mas agora Deus começa a levá-los a sonhar com algo grande, algo que humanamente falando parecia impossível. E agora eles começam a acreditar naquilo. Eles começam a acreditar que aquilo pode se tornar realidade na vida deles. E algumas situações vão acontecendo na vida desses dois, mas eles vão gerando fé no coração. Deus vai trabalhando no coração desse casal, gerando fé. Deus vai deixando o tempo passar. Muitos, por conta do tempo, acabam desistindo dos seus projetos. O tempo foi passando para Abraão e Sara e as coisas não estavam acontecendo. Mas Deus não mudou o sonho e o projeto que Ele tinha para aquele casal. Sabe, amados, os anos vão passando e às vezes as coisas não vão acontecendo do jeito que a gente quer. A gente vai meio que esmorecendo e desanimando. Mas continue firme, buscando ao Senhor e colocando diante de Deus aquilo que está dentro do seu coração. Eu às vezes fico tão maravilhado. Algumas reportagens, coisas boas que a gente vê, porque a TV tem tanta coisa ruim, mas às vezes passam algumas coisas boas. Esses dias eu estava vendo um senhor de 82, 83 anos. Ele estava cursando a sua 4ª faculdade. Eu falei, mas o que um homem de 82 para 83 anos vai estar fazendo uma 4ª faculdade? O que leva uma pessoa nessa idade, podia estar fazendo tantas coisas, mas ainda está estudando, mas era um sonho que ele tinha no coração, e ele estava realizando aquele desejo. Então pessoas que geram fé, que se esforçam, que batalham, que têm metas, são pessoas alegres, são pessoas vivas, são pessoas dinâmicas. E os anos foram passando para Abraão e para Sara, e Deus foi trabalhando com eles, para que eles não viessem a desistir, a desanimar, mas que a fé fosse cada vez mais fortalecida dentro do coração daquele casal, porque Deus tinha algo muito grande para eles. A promessa de Deus era algo maravilhoso na vida daquele casal. Eu quero te perguntar nesta noite, tem promessa de Deus para a sua vida? Com certeza tem. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Às vezes, nós passamos alguns momentos que a nossa fé, ela é abalada. Mas ela não pode, de forma alguma, ela tem que permanecer firme. Nós precisamos estar focados naquilo que Deus tem para nós. Deus está ensinando Abraão a sonhar. E a primeira lição é acreditar. Fala assim, acreditar. Você precisa ser o primeiro a acreditar, porque Deus acredita em você, meu irmão. Deus acredita em você, minha irmã. Mas você precisa ser o primeiro a acreditar em você. Acreditar que as coisas vão acontecer, que Deus vai usar a sua vida, e que Deus vai abençoar pessoas através da sua vida. Você acredita que você vai conquistar? Sim ou não? Então você precisa tomar posse de cada um dos seus sonhos pela fé. Fala assim, é pela fé. Levanta a sua mão direita, vai dizendo assim, Senhor Jesus, pela fé, eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor Jesus, eu tomo posse dos meus sonhos, e os meus sonhos glorificarão o teu nome. Os teus sonhos abençoarão o teu reino na minha vida. Senhor Jesus, eu acredito. Você acredita mesmo? Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa acreditar.
Precisamos acreditar. Segundo, os nossos sonhos nos dão força para vencermos as adversidades. Todo sonhador vai passar por adversidades. Lembra aquele sonho quando você está dormindo? Não dá trabalho nenhum. Inclusive tem um ditado que diz assim, que sonhar a gente não paga, é de graça. Só você deitar, fechar os olhos e sonhar. Agora, o outro sonho, esse não é de graça não, esse vai requerer trabalho, esforço nosso. Dá uma olhada nessa cena, esse camarada está escalando esta montanha, ele quer chegar no topo desta montanha. Agora olha a dificuldade que ele está enfrentando. Agora o cara é bom, né? Ele está só com a mão pendurada ali, gente. O cara é bom, hein? Ontem eu compartilhei hoje de manhã, ontem nós passamos um dia tão gostoso como família. Nós fomos ao sítio, meu pai estava lá, e aí fui ver um terreno que meu sobrinho tinha comprado, e um terreno muito bonito, uma vista muito linda, e era um terreno bem íngreme. E lá no fundo do vale, passava um riacho, sabe aqueles riozinhos de pedra que tem entre as árvores, aquela água bem gelada. E aí todo mundo, vamos descer lá naquele rio. Eu falei para a Rosângela, descer vai ser moleza, mas subir esse negócio depois vai ser brabo. E descemos lá, foi muito gostoso, andamos na água, brincamos, mas na hora de voltar, gente, pensa num suador que deu. Então muitas coisas boas na nossa vida, elas vão requerer o nosso esforço. Se nós não estivermos dispostos, não tiver disposição no nosso coração, a derramar suor e a se esforçar, nós não vamos conquistar. A gente quer as coisas muito de graça. As coisas precisam vir assim muito de mão beijada. E não é desta forma que Deus age conosco de uma forma diferente, para que nós possamos realmente aprender a valorizar as coisas. Gênesis capítulo 37, a partir do verso de número 3. Jonathan, abre essa água para mim, faz favor, filho. Vai nos contar a história de José. Uma história tão conhecida. Eu vou ler do 3 ao verso 5, diz assim: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. A história de José é uma história muito interessante. José teve 2 sonhos. Primeiro ele sonhou que a lua, as estrelas e o sol se curvavam diante dele. Aí ele sonhou também que vários feixes de trigo se encurvavam diante do feixe dele, que era o maior. Era um feixe mais viçoso, mais bonito. E ele compartilhou aquilo com os seus irmãos, com o seu pai, e eles entenderam o sonho. O sonho dizia que José ia se sobressair dentro da família, ia ser alguém muito importante, e não só o pai como os irmãos iam ficar na dependência de José. Mas José era o mais novo da família, depois veio Benjamim, mas José era o caçula. Então dentro da cultura judaica, da cultura de Israel, era o primogênito que receberia as honras, era sempre o mais velho. À medida que a idade ia diminuindo, quanto mais velho fosse, mais honra recebia, isso era o normal. E eles começaram a olhar com maus olhos para José. Agora é muito interessante o coração desse jovem. Ele sonhou com algo muito alto, muito grande. Ele não sonhou com coisa pequena. Ele sonhou com coisas grandes. Agora os nossos sonhos, eles nos darão força para vencermos nos momentos de prova. Veja só o que aconteceu com José. Ele passou por tantas provas, mas ele tinha algo dentro do coração, que ele entendia que foi o próprio Deus que colocou dentro do seu coração. Era algo muito grande, ele sabia disso. E as coisas não aconteceram na vida de José de um ano para o outro. Se passaram 13 anos para que esse sonho viesse a se realizar.
13 anos se passaram, mas nesse meio tempo, ele foi odiado por seus irmãos, ele foi jogado dentro de uma cisterna, dentro de um buraco, ele ficou preso no cárcere, acusado injustamente de ter tentado abusar da esposa de Potifar, mas mesmo lá na cisterna, mesmo lá no cárcere, ele sabia que Deus tinha algo muito especial para a sua vida. Queridos, talvez existam pessoas que estão aqui nesta noite, que parece que você está dentro de um buraco, parece que você está num lugar onde não tem saída, parece que as coisas estão tão difíceis. Eu fico pensando nesses anos que José passou de provação lá no Egito, quantas vezes ele chorou diante do Senhor, quantas vezes ele ficou tão angustiado, quando ele achou que as coisas estavam melhorando, daqui a pouco piorava tudo de novo. Mas o que levou ele a realmente acreditar que a situação podia melhorar, era aquilo que estava dentro do seu coração, era a intimidade, a comunhão que ele tinha com Deus. Independente daquilo que você está passando, você precisa acreditar, o Senhor está contigo, você não está sozinho, você não está sozinha, minha irmã, Deus está do seu lado, Ele está trabalhando a seu favor, por mais que você não consiga perceber, por mais que você não consiga olhar, Deus está trabalhando a seu favor, e na hora certa Ele vai te levantar, na hora certa Ele vai glorificar o seu nome através da sua vida. Mas muitos desistem na hora da prova, muitos desanimam na hora das adversidades, e às vezes eu fico pensando, José foi alguém que não tinha apoio da sua família, foi perseguido pelos seus irmãos, sofreu tantas injustiças, tinha inveja dentro da casa de José. Algo muito interessante, à nossa volta muitas vezes, existem aqueles que são os invejosos, não dentro da igreja, porque eu creio que dentro da igreja essas coisas não podem entrar, e se entrar, tem que sair em nome de Jesus, porque inveja é coisa do Satanás, inveja é coisa do Satanás, lá no mundo sim, dentro da igreja não, mas os invejosos eles estão próximos a nós, e às vezes nós nem sabemos, e aí você quer compartilhar um sonho, uma bênção, algo que está dentro do seu coração, e o que o invejoso faz? Primeiro ele já regala um olhão, dá aquele sorriso amarelo, mas lá por dentro ele pensa, não vai acontecer, não vai. Invejoso é assim, joga ao contrário, o irmão troca de carro, né? Virou o ano, Deus abençoou, olha, Deus abençoou, troquei meu carro, e tal. Aquele que se alegra com as bênçãos das pessoas, vai ficar muito contente, que bênção meu querido, Deus te abençoe, olha, Deus continue te prosperando. Mas o invejoso, eu acho que está mexendo com pó, porque como é que vai estar trocando de carro nessa crise? Tem coisa aí, O invejoso é assim, rapaz, que pena que você pegou esse carro, essa marca não é muito boa, cara, esse carro aí vai dar problema. Você já escutou esse tipo de gente? Eu entro por aqui e saio por aqui, ó. E é tão triste isso, queridos. Nós precisamos aprender que as bênçãos que Deus tem para o meu irmão, para a minha irmã, são as bênçãos deles, mas Deus tem bênção para a minha vida também. Deus tem para mim também. Então eu não tenho que ficar com inveja daquilo que Deus está fazendo na família A, família B ou família C. Eu tenho que sim me alegrar com aquilo que Deus está fazendo lá, e acreditando que Deus vai trabalhar dentro da minha casa, e vai fazer na minha família também, aleluia. Tomar posse da palavra de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, oh aleluias, declarar todos os dias a palavra de Deus, independente das circunstâncias que estão acontecendo. Queridos, mas diante de tantas adversidades que José passou, Deus levou José a ser o segundo homem mais importante do Egito. Acima de José só estava Faraó. Abaixo de Faraó era José que comandava todo o Egito. Faraó nem se preocupou
na estratégia de armazenar os alimentos, como que ia fazer, ele entregou tudo na mão de José. Por conta da sua perseverança, José foi honrado, e ele foi levantado como um grande líder naquela nação. Muitas vezes as provações que nós passamos, as adversidades que nós passamos, é a forja para que Deus possa nos colocar num alto nível, onde nós vamos ter experiência, onde nós vamos saber valorizar as coisas, e onde nós vamos glorificar o nome do Senhor. Mas alguns, não entendendo isso, na hora das adversidades, acabam até se desviando dos caminhos do Senhor. E alguns chegam ao cúmulo de falar: não vale a pena continuar na igreja, servindo a Deus. Olha só a minha vida do jeito que está. Não entende que Deus está trabalhando. Ai, pastor, mas já faz tanto tempo que Deus está trabalhando na minha vida. E Ele vai trabalhar até quando precisar, meu irmão, minha irmã. Até a hora que você estiver prontinho e prontinha. Pode ser que falta só um pouquinho de tempo, mas pode ser que tenha alguns anos pela frente ainda. Mas vale a pena esperar. Vale a pena. Vale a pena. Fala assim: vale a pena. Glória a Jesus. Os nossos sonhos, eles precisam ser conhecidos do Senhor. Nós precisamos colocar diante do Senhor em oração. Nós precisamos chorar diante do Senhor. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, buscando direção do Espírito Santo, entendimento se aquilo realmente que Deus tem para as nossas vidas. E eu fiz questão de colocar uma figura de uma família, porque, queridos, tudo começa dentro da nossa casa, e precisa começar dentro da nossa casa. A nossa casa precisa ser o primeiro lugar onde o Espírito Santo de Deus vai manifestar a sua presença. A nossa casa precisa ser o primeiro lugar onde a glória de Deus vai se manifestar. Eu gosto de ir na igreja, porque lá na igreja eu sinto bem, lá na igreja eu tenho paz, lá na igreja eu posso adorar o Senhor. Está errado, meu irmão. Primeiro lugar onde você tem que sentir paz e adorar ao Senhor é dentro da sua casa. Ele precisa se fazer presente lá. E aí quando você vem para a igreja, você traz a paz junto contigo, e aí junta com um monte de gente que tem paz no coração, e a glória de Deus vai ser manifesta nesse lugar. A nossa casa, os nossos sonhos, o sonho da casa própria, o sonho de ter um carro, o sonho de ter uma bicicleta. Queridos, o sonho de ter o amor extravasando dentro do nosso coração. Essas coisas precisam começar dentro da nossa casa. O primeiro projeto que nasceu no coração de Deus, quando Deus formou aquele jardim tão lindo, Deus criou todas aquelas coisas. Aí Deus cria o homem, Deus forja o homem do pó da terra, e Deus olha o homem naquela situação. Ele fala: não, isso aqui está incompleto, isso aqui não está bom. E aí Ele cria a mulher. Família é um projeto que nasceu no coração de Deus. E Deus cria, aquela mulher, e agora aquele casal, eles vivem em um lugar onde eles podem desfrutar desta bênção. E aí nós conhecemos a história: o pecado entrou, e por conta disso, muitas coisas ruins aconteceram. Mas Jesus veio para que através do nome de Jesus, quando nós clamamos o nome dEle, quando nós oramos ao Senhor, quando nós buscamos a presença do Senhor, e nós dizemos: Senhor, faz morada dentro da minha casa, Senhor, faz morada constante dentro do meu lar, Senhor, eu não aceito essa guerra dentro da minha casa, eu não aceito essa escassez dentro da minha casa, porque eu sei que os sonhos do Senhor para minha família são sonhos de paz, sonhos de bênção, sonhos de fartura, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos aprender a tomar posse das bênçãos de Deus, e a sonhar, e a colocar os nossos sonhos diante do Senhor como família. Às vezes é só o homem que está orando, ou muitas vezes é só a mulher que está orando. Nós precisamos envolver toda a nossa família. Lá em casa, agora os meninos fazem faculdade, os horários, às vezes tudo meio diferente. Sei que muitos aqui já estão passando por essa fase, mas sempre que nós podemos, nós reunimos os 4. E nós oramos, agradecemos ao Senhor, colocamos os nossos sonhos. Temos orado esse ano. Nosso filho mais velho tem desejo de casar esse ano. Estamos envolvidos juntos nesse sonho, queridos. Como pais, estamos envolvidos juntos com o sonho do nosso filho. Sabe, nós precisamos, como família, sonharmos juntos, nos alegrarmos juntos e chorarmos juntos quando precisa, mas na presença do Senhor.
Deus tem muito a realizar dentro da sua casa. Sabe, queridos, às vezes eu fico olhando tantas famílias atacadas pelo inferno, tantos casamentos destruídos, e se manter casado nos nossos dias é só pela graça e pela misericórdia do Senhor, tendo comunhão com Deus e com os princípios muito fortes dentro do nosso coração, princípios da palavra de Deus, para não nos desviarmos, honrarmos o companheiro, você honrar a sua esposa, honrar o seu esposo, e não desistir do seu casamento, porque o sonho de Deus é que você permaneça casado, até o dia que o Senhor venha chamar um dos dois, ou Ele volte e leve a sua igreja. Aleluia. Amém, queridos? Por isso que casamento é algo muito sério. Esses dias eu li uma frase do Albert Einstein, eu achei muito interessante. Ele tinha uma cara de maluco, mas ele falava uns negócios assim, muito 10. Ele falou assim, ó: ser interessante é o homem, não pede para nascer, não sabe viver e não quer morrer. E eu fiquei pensando nessa frase, eu falei, é verdade. O homem é um bicho estranho, não sabe viver uma vida de uma forma simples, mas uma forma tão gostosa. E aí, também não quer morrer, reclama da vida, vive reclamando. Estou falando de pessoas que não conhecem o Senhor, vive reclamando, se queixando de tudo, mas pergunta se quer morrer. Eu não quero não, eu não quero não. Quantos aqui creem que vão estar na eternidade ao lado de Jesus? Amém? Quantos querem morrer agora? É muito interessante essas coisas. Nós realmente acreditamos nisso, nós nos esforçamos para isso, nós batalhamos para que isso venha acontecer. Mas se a gente perguntar, você quer ir? Não, deixa eu ficar aqui mais um pouco, eu tenho muito o que fazer ainda para o Senhor. Mas vai chegar um dia, e nós não sabemos, e glória a Deus por isso, que Ele vai nos levar. E eu sempre falo, queridos, aproveite cada momento da melhor forma possível. Sexta-feira agora, nós almoçamos, eu falei para a Rosângela, falei, vamos lá no Parque Barigui? Fazia tempo que eu não ia lá. Ela falou, vamos. Quantos aqui faz muito tempo que não vai no Parque Barigui? Olha só, pode erguer a mão. Muita gente. Nós temos parques tão lindos em Curitiba, e às vezes a gente não aproveita aquilo que a gente tem. Então eu peguei a Rosângela à tarde, estava gostoso, estava meio nublado, assim, estava calor, mas estava bem gostoso. E passamos a tarde no parque. Comemos pipoca, picolé, fomos lá ver os patinhos, sentamos na grama, conversamos. Gente, coisas simples, mas que dão valor à nossa existência. Coisas simples, mas que são tão significativas. E às vezes nós queremos coisas tão complexas, e nós nos esquecemos de vivermos as coisas simples. Nós sonhamos com coisas tão grandes, e precisamos sonhar, porque o nosso Deus é um Deus grande, mas deixamos de valorizar as coisas pequenas, que são tão importantes na nossa vida, são tão agradáveis. Sempre que nós tiramos férias, procuro sair eu, minha esposa e meus filhos. Agora a futura nora sai junto também, né? A gente vai vivendo umas fases diferentes. Mas eu gosto de sair como família, sabe, poder curtir a minha família. A gente brinca muito, a gente se diverte, a gente aproveita aquele tempo tão gostoso. Mas eu estou falando para você de coisas simples. Ao invés de gastarmos tempo brigando e discutindo com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, vamos aprender a viver de uma forma que venha a glorificar o Senhor. O sonho de Deus para as nossas vidas é que nós possamos viver momentos tão agradáveis, mas também tão simples, tão singelos. Ontem, quando nós estávamos lá no sítio, muito gostoso, queridos, sabe, poder estar lá junto com os familiares, demos muita risada, brincamos, consegui fazer a Rosângela andar a cavalo, meu Deus, que desespero, sabe, mas você poder se alegrar com coisas que são tão simples. E aí, gente, coisa boa é comer, né? Meu Deus do céu, quem que gosta de comer? Final do ano eu nem me pesei ainda, mas eu acho que eu fui para a fita.
Chegamos lá, meu pai tinha preparado uma almoção para nós. Almoçamos, era mais ou menos 12:30. Pensa no almoço daqueles reforçados. Deu umas 4 horas da tarde, nós chegamos de um passeio, a minha mãe estava com o cafezão pronto. Mas pensa num cafezão. Saímos de lá, eram umas 5 e pouco. Eu fui no aniversário, 19h30, falei, meu Deus do céu, o que será de mim? Mas não é só o comer, é você estar em comunhão. Em quantas casas, a hora da refeição, que era para ser uma hora tão gostosa, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Não se tem alegria de se fazer uma refeição junto. Eu estou falando de coisas simples, queridos. Eu estou vendo a Marlene ali, um dia eu fui almoçar na Marlene. Ergue a mão, Marlene, só para saber quem que é. Você está me devendo um pernil assado lá, eu não esqueci não, hein? Pastor come, gente. E muito interessante, ela tem a família bem grande. Mas pensa num povo falando tudo junto. E aí eu olhei algo muito interessante, ela preparou 2 mesas. Era uma mesa só para as mulheres e outra mesa só para os homens. E aí um falava daqui, outro falava dali, mas muito legal você poder ver uma família grande comendo junto, se alegrando. A minha avó tinha muito disso. A nona, ela gostava muito desse tipo de coisa, ela fazia aqueles almoços, aquela refeição com toda a família, todo mundo ali reunido. Gente, coisas simples que nós vamos perdendo com o passar do tempo. Vamos parar de falar em comida agora, que eu sei que tem gente que não jantou ainda, né? E eu também não, e aí a coisa começa a ficar complicada, né? Este sonhador José nos dá o exemplo que é possível vencer e realizar os sonhos, mesmo em meio a tantas adversidades. É possível ou não é? Fala para a pessoa que está do seu lado, é possível. É possível, queridos, é possível. Quando eu olho aquilo que Deus tem feito na minha vida e na minha casa, eu sou tão grato a Deus. Tantos sonhos que Deus tem realizado na minha vida e na minha família. Coisas que pareciam ser tão difíceis de serem alcançadas. Mas Deus vai trabalhando a nosso favor. E Ele vai nos ajudando a conquistarmos. Queridos, nós precisamos aprender a falar dos nossos sonhos para Deus. Nós precisamos aprender a ser firmes nos nossos projetos. Dá uma olhada nessa cena. O primeiro está cavando ali e ele está muito animado. A minha vitória está próxima. E olha o tanto que falta. Agora o outro, está faltando só um fiozinho para ele terminar. Ele coloca a picareta nas costas e ele desiste. Muita gente é assim. Desse jeito aqui, ó. Está quase lá a bênção, mas aí desiste. Desanima. Eu gosto daquele, que ele nem sabe ainda o que tem pela frente, mas ele está animado. Ele está ali animado. Está sorrindo. E ele está acreditando que ele vai chegar lá, que ele vai alcançar. Uma pessoa sem firmeza não chega a lugar algum. Gente, se perguntar aqui quem quer fazer faculdade, os jovens com certeza vão dizer, eu quero. Mas é fácil fazer uma faculdade, sim ou não? Não. Se for na federal, aí mais difícil ainda. Tem que estudar um monte, tem que se esforçar. Se for uma particular, vai custar caro, vai ter que se esforçar bastante. O meu filho mais velho está fazendo engenharia civil. E aí ele estava um pouquinho preocupado no começo. Ele falou, pai, é tanto cálculo. E a professora de cálculo, né, já na primeira aula, disse, quero dar uma notícia para vocês, 80% aqui vai reprovar na minha matéria. Na primeira aula falou isso. Aí ele chegou em casa assustado. Eu falei, filho, mas eu acredito em você, você é um menino muito inteligente. E aí ele fez a primeira prova de cálculo e tirou 100. Ele fez a segunda, ele tirou 100. Falei, esse menino puxou o pai. Eita, esse menino é bom. Mas realmente ele é muito bom em matemática, muito inteligente mesmo, o Felipe. E as notas dele tudo boa. E aí chegou o final do ano, eu falei, parabéns filho, chegou o final do ano, você não ficou em nenhuma matéria em pendência. Eu falei, pai, esse negócio está custando caro, eu não posso ficar de recuperação. Está custando muito caro, pai, eu tenho que estudar. É essa coisa de você entender que aquilo que é bom vai custar caro e vai exigir o seu esforço, mas no final vale a pena.
No final vale a pena, queridos. No final, a bênção, você vai se alegrar com a bênção que vai chegar nas suas mãos. Então nós não podemos desanimar. Eu gosto muito de Jó, capítulo 22, verso 28, diz assim: se projetares algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Fala assim: ser firme. Nós precisamos ser firmes com os nossos projetos, com os nossos sonhos. Nós temos sonhos, projetos esse ano, como igreja do Senhor neste lugar. Um dos sonhos que nós temos como liderança desta casa, e queremos te convidar a sonhar junto conosco, porque eu creio que este sonho glorifica o Senhor, é multiplicarmos todas as nossas células nesse ano, amém? É possível, queridos, ganharmos muitas pessoas para o reino de Deus, amém? São sonhos que glorificam ao Senhor, que exaltam o nome do Senhor. Tem uma outra frase aqui do Einstein que eu gostei muito também: a felicidade não se resume à ausência de problemas, mas sim à sua capacidade de lidar com eles. Eles vão aparecer, mas nós precisamos buscar graça de Deus para lidarmos com as adversidades. Quero já ir convidando os irmãos do louvor, para ir chegando aqui. Eu quero terminar bem no horário, e eu sei que não é 8 horas, é 8 horas que eles sobem, faltam 2 minutos, mas para a gente já ir agilizando. Fala assim: os meus sonhos apontam para o meu futuro. Seus sonhos apontam o seu futuro. Isso é muito sério. Os sonhos que nós temos para o ministério, para a igreja Shalom, elas apontam para o futuro da igreja. Quando o pastor Odilon esteve lá com o Jorge, com a Socorro, e ele pôde sonhar junto com o Jorge, com a Socorro, de adquirir aquele terreno, e levar o Jorge, a Socorro e os irmãos a acreditarem que era possível. E agora, final do ano, muitos de vocês viram as fotos, já tomaram posse do terreno, já limparam, fizeram uma linda festa naquele terreno, e vamos ter uma grande igreja naquele lugar. Então os sonhos apontam o nosso futuro. Os teus sonhos, aquilo que você tem que colocar diante de Deus, vai apontar o futuro do seu ministério, o futuro da sua família e aquilo que Deus tem para a sua vida. Me conte os teus sonhos e eu te direi o seu futuro. O homem é do tamanho do seu sonho. Fernando Pessoa, o escritor, poeta português. O homem é do tamanho dos seus sonhos. Por isso, quanto mais alto nós sonharmos, mais nós vamos ser abençoados por Deus. E eu sei que muitos têm sonhos de prosperidade, e eu quero te falar que isso é de Deus também. Se você não colocar o seu coração no dinheiro, continuar com um coração simples adorando ao Senhor, porque Deus, se tem um povo que Deus quer abençoar, que Deus quer fazer prosperar, é o povo de Deus. Porque através da bênção de Deus sobre as nossas vidas, nós podemos abençoar o reino de Deus e abençoar tantas pessoas com os bens que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem te abençoado, te dado uma boa casa, é para que na sua casa possa ter uma célula, porque isto glorifica o nome do Senhor. O Senhor tem te dado um bom carro, glória a Deus por isso, mas para que você possa também abençoar outras pessoas, dando uma carona num domingo tão chuvoso como esse. Aquilo que Deus nos dá é para que nós venhamos a glorificar o nome do Senhor, não é para que venhamos a ser egoístas, achar que somos melhores que aqueles que estão à nossa volta. Nós não somos melhores, somos filhos de Deus. E se Deus tem olhado para nós como igreja com tanta graça como Ele tem olhado, queridos, Deus tem derramado algo muito especial sobre esta casa. Deus tem derramado algo muito especial sobre as nossas vidas. Eu sei que tem tantas boas igrejas aqui em Curitiba, como o pastor Zé Luiz falou. Tem tantas igrejas abençoadas nesta cidade. Mas Deus nos escolheu para servirmos nesta casa. E que nós possamos realmente sonharmos juntos neste lugar, a sermos ainda uma multidão muito maior do que nós já somos. Tudo isso não é para a glória do homem, mas é para a glória do Senhor Jesus.
que as nossas células possam se expandir por cada canto desta cidade, e através de uma célula, através de um grupo que se reúne para estudar a palavra e adorar ao Senhor, pessoas possam ser salvas, libertas dos vícios, casamentos restaurados, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus te plantou neste lugar para que você seja um sonhador nesta casa. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse ano. E eu quero declarar sobre a sua vida que os melhores anos ainda estão por vir. Eles ainda estão por vir, queridos. Eles ainda estão por vir sobre a sua casa. E você precisa assentar isso no seu coração. Gerar fé e acreditar. Lutar contra as adversidades. Colocar os seus sonhos diante do Senhor. Continuar firme, servindo ao Senhor. Às vezes eu sei que fica difícil. Às vezes os sonhos vão nos levar a momentos de choro. Mas é tão bom estar na presença do Senhor. É tão bom saber que Ele está olhando para nós. José tinha esta certeza. Ele sabia que não estava sozinho. Deus estava olhando para ele, mesmo parecendo que não estava, mas ele estava. E por conta disso Deus honrou tanto a vida daquele homem. Deus vai te honrar por conta da sua perseverança. Não pare de sonhar. Acredite nos seus sonhos. Coloque diante de Deus. Continue servindo ao Senhor, sendo fiel a Ele, e você vai experimentar coisas extraordinárias do Senhor sobre a sua vida. Eu quero te convidar a ficar em pé.